Será que vale a pena vender nos marketplaces em 2023? Será que ainda vale a pena vender no Magazine Luiza, vendendo na Shopee, vendendo no Mercado Livre, vendendo na Americanas, Olist? Será que vale a pena ainda trabalhar com esse modelo de negócio? A gente vê cada vez mais pessoas trazendo isso, mostrando faturamentos altíssimos. Mas será que realmente isso coloca dinheiro no teu bolso? Ou é apenas mais um curso, mais uma coisa para te vender uma falsa expectativa de futuros retornos? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Ariston Grace, eu estou nesse mercado há alguns anos. E hoje eu posso dizer que sim, eu consigo viver do Mercado Livre, da Shopee, e isso carece de muito investimento, de muito tempo e de muito aprendizado. Aqui, por exemplo, foi quando eu tive as minhas 10 primeiras vendas na Shopee, e isso foi um marco. Eu pensei que aqui eu já estava rei das vendas, mas tinha muito chão pela frente. Então, já deixa teu like, se inscreve no canal, porque isso dá aquela moral, aquele incentivo para a gente produzir cada vez mais conteúdo, tá bom? Então, sem enrolação, sem mais delongas, vamos entender. Será que vale a pena trabalhar com isso? E por que em 2023? O que acontece é que houve muitas mudanças e o mercado sempre está mudando. A primeira coisa que eu quero que entenda é a seguinte: imagine um produto. Um produto. Eu posso distribuir ele na minha loja física. E para isso, para que as pessoas saibam que eu vendo, eu coloco ele bem em frente à vitrine. Assim, à medida que as pessoas vão passando, elas vão olhando e, opa, aquilo ali pode ser interessante. Mas não somente o produto, eu coloco a oferta também, para que isso ganhe ênfase e destaque e uma vá falando para a outra, para que à medida que uma compre, isso vai trazendo cada vez mais pessoas. Só que esse era um modelo antigo. Ele ainda funciona e funciona muito bem. Mas a gente precisa cada vez de mais visibilidade, à medida que as pessoas estão tendo a sua atenção sendo mais voltada em pequenos aparelhos, os iPhones, smartphones, enfim. Então é para isso que vem os marketplaces. Eles trazem essa vitrine, essa visibilidade para os seus produtos. Só que eles te cobram, e cobram muito bem por isso. Então a Shopee ao longo do tempo ela vem aumentando sim as suas taxas. Então hoje, se está incluso no programa de frete grátis, por exemplo, tem a antecipação e já está pagando a comissão normal, isso pode se sobressair a 23%. Então são 23% que é descontado sobre o preço de venda do produto. Fora então ali o que é descontado a parte tributária dos impostos. Só que tem mais algumas despesas operacionais, mais os anúncios, o ads no caso. Então são várias despesas que se tem ao longo desse período até assim se extrair o lucro. Por isso que, ao considerar se vale a pena ou não, a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é olhar para ti, olhar para o teu negócio, olhar para a tua empresa. Porque imagine que você quer vender um produto que não tenha demanda. Por exemplo, eu tenho esse quadro aqui. Mas será que esse quadro ele tem demanda? Somente eu acho bonito. Então a primeira coisa, faça uma breve pesquisa. Pesquisa no Mercado Livre, pesquisa na Shopee, pesquisa na Magazine Luiza. Se tem demanda, se há muitas pessoas procurando, buscando comprar aquele produto. Senão, talvez o seu modelo atual vale mais a pena. Ou talvez não seja tão relevante atuar nessa área. O segundo ponto, se o seu produto, se o que vai vender tem uma atração, tem uma demanda, eu consigo depois pensar em trazer escala para isso? Conseguir importar, eu consigo já ter um viés em enxergar bons preços? Porque sim, vendendo ali dentro, além de tudo isso, para te influenciar, tem um ponto a mais. Porque há muitos aventureiros nesse mercado, pessoas que vão fazer com que esse mercado fique um tanto quanto chafurdado. Vão pegar o preço de um produto e jogá-lo lá para baixo, considerando margens pequenas, nossa, uma coisa muito minúscula, ganhar 2, 3% no produto, visando um volume altíssimo. Só que em muitos casos eles não conseguem se manter e acabam quebrando, mas está lá o benefício, o resultado disso, o mercado fica com aquela sangria. Então todos têm que vender com preço muito baixo. E é isso que acaba acontecendo. Então, para sair dessa disrupção, para sair desse ponto, cabe então ao empreendedor entender alguns conceitos. Vender nos marketplaces é sim relevante. O Mercado Livre está apresentando resultados muito interessantes. A Shopee, pelo tempo que ela está no Brasil, ganhou um market share altíssimo. O market share da Shopee hoje quase chega a 7%. E isso considerando a nossa fatia aqui no Brasil, e isso é bastante. Então, tendo isso em vista, tendo que cada vez mais pessoas também estão mudando o seu modelo de compra, estão optando cada vez mais por consumir produtos, consumir oferta dentro dos marketplaces, deve sim que o empreendedor, o empresário, atente-se a isso e coloque seus produtos lá dentro. Se o seu produto tem demanda, tem escala e ele saiba como ele vai repassar as taxas, se ele vai fazer uma boa precificação do seu produto, entender principalmente como funciona
esse mercado tributário aqui no Brasil. Como que funciona todo esse âmbito. Como funciona a DIFAL, entender o que é o DIFAL, entender sobre o ICMS, entender sobre cada tributo, IPI, entender sobre cada ponto, porque isso vai ter influência direta. Ah, mas eu tenho um contabilista, sim, mas é importante que também como proprietário da empresa tenha essa concepção. Entendendo a parte tributária, sabendo diluir no preço dos produtos, repassando as taxas que lhes são cobradas, compreendendo sobre taxa de antecipação, fique muito atento a isso. Mercado Livre cobra uma taxa de antecipação. Entenda até quanto que isso é viável. Na Shopee também, entenda até quanto que aquela porcentagem ela pode ser diluída e a viabilidade é isso. Então, cabe então a esse empresário, esse empreendedor, esse vendedor, ou essa pessoa que está buscando uma fonte de renda, entender se ela vai conseguir se adequar a esse mercado. Se ela vai conseguir fazer uma precificação adequada e tudo pode ser aprendido e pode ser desenvolvido. Mas cabe também entender o quanto eu estou disposto a investir o meu tempo, o meu esforço. Porque Venenos Marketplace é a tua vitrine. Isso é uma vitrine com muitas pessoas passando. Tem muita gente passando e buscando comprar o que tu vende, no caso de ter escolhido produtos com boa demanda. Mas a minha oferta está atrativa? Então você começa a pensar, eu vou conseguir ter uma oferta atrativa com base em todas as outras vitrines que estão disputando atenção comigo. Então para isso eu invisto no Ads, que é colocar a minha vitrine lá no topo. Mas a minha oferta tem que ser significativa, tem que ser boa, tem que ser atrativa, tem que ter variação. Então, vendendo nos marketplaces é sim muito relevante, é um ponto muito legal, mas tem que entender sobre precificação, tem que saber fazer diluição dos encargos, da parte tributária principalmente, tem que entender sobre todas as despesas e não somente o que lhe é descontado das taxas. A gente, quando vai fazer aquela dedução clássica, considera o quê? Só a taxa do marketplace e o imposto. Mas é todo outro âmbito, as outras despesas que se tem nesse meio. Tem que ter essa noção. Ah, mas isso vai amortizar muito a minha taxa, a minha margem de lucro. Sim. Então tem que ter noção sobre isso. Tem que ter uma boa ideia sobre isso. Antes de se aventurar, quem sabe faça um teste. Vá anunciando aos poucos, busque fazer bons anúncios. Aqui no canal a gente já tem muito material sobre isso. Como criar um anúncio, a gente tem como enviar um pedido. Então, vá buscando se desenvolver, vá buscando aprender. Então, se vale a pena o meu viés, o meu ponto de vista, sim, vale a pena. Mas tem que estar atento. O empresário, o empreendedor, ele não pode assumir para si todas essas despesas. Ele tem que, aos poucos, conseguindo repassar isso para o consumidor. Mas, Aston, agora, por exemplo, a Shopee aumentou uma taxa de R$2 por item vendido. Como eu vou repassar isso, Aston? Se o concorrente está vendendo já um preço mais baixo que eu e minhas vendas já estão sendo afetadas. E aí cabe então criar outras estratégias, quem sabe um kit. No kit pode haver a viabilidade. E querendo ou não, esse cara ele vai ser obrigado a repassar. Ele vai ser obrigado em algum momento a repassar. E o que eu posso fazer para fazer esse repasse? Fazer aos poucos. Então vai repassando às vezes 10 centavos, 15 centavos, com base no volume, aos poucos vai se conseguindo diluir essas taxas. Entende? Então é assim que funciona. Tá nesse mercado é como viver numa montanha russa. Tá sempre uma coisa nova acontece, um produto novo entra e tem aquele boom de vendas. E é isso, é muito relevante. A tua vitrine está sempre muito bem exposta para muitas pessoas. Só que tem que aprender a diluir esses encargos, aprender essas questões tributárias. E daí sim, vale a pena. Agora sim, eu vou considerar que o meu produto eu não consigo vender porque o fulaninho vende muito lá em tal lugar. Eu não vou conseguir porque há muita pressão por parte da questão tributária, por parte de instabilidade fiscal ou afins. Ah, porque se eu vou criando vários pontos assim, talvez é porque esse mercado pode não ser para ti. Talvez para ti seja mais relevante estar em outra área de atuação. Porque sim, vendendo os marketplaces carece daquele empreendedor, daquele empresário, está sempre olhando, está sempre se atualizando, buscando fornecedor, buscando produto, acompanhando o fluxo de caixa. O cara, embora vá colocando outras pessoas e vá sendo operacional, ele está sempre acompanhando por cima o que está acontecendo. E é assim que funciona. Tendo esse ponto, sim, se torna lucrativo, porque eu tenho escala em meus produtos. Consigo usar meios logísticos, por exemplo, como o full do Mercado Livre, o que torna muito maior a viabilidade do meu negócio, muito mais escalável. Só que, sim, eu vou ter que me empenhar, eu vou ter que me dedicar, e o full não é simplesmente jogar o produto lá, tem todo um processo por trás. E assim funciona com tudo. Então tem que compreender se
eu vou buscar me empenhar em entender a questão tributária, eu vou buscar aprender sobre precificação, vou buscar entender sobre demanda, sobre oferta, eu vou buscar entender se o meu produto, as áreas que eu estou buscando, tem gente procurando para comprar. Então, às vezes eu fui lá, criei um bom anúncio, fiz uma boa oferta, mas será que tem pessoas procurando por aquilo? Entende? Então, tem vários pontos que eu tenho que considerar na hora de trazer se é ou não viável vender nos marketplaces, se ainda é bom ou ruim. Tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero ter agregado valor ao teu tempo e até o próximo.